Fala meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo aqui para o canal, né? Um investidor ocupado. Meu nome é Vanucci Medeiros e vou estar aqui hoje nesse vídeo falando um pouquinho de como escolher a sua ação, tá? Então vou falar um pouquinho aqui de alguns indicadores fundamentalistas, vou falar um pouquinho aqui de algumas ações que eu comprei logo no início dos meus investimentos e que deu ruim, deu ruim, então eu quero que não dê ruim para você, então vou estar passando aqui alguns macetes, algumas análises de como realmente nós podemos estar escolhendo nossas ações para poder estar colocando em nossa carteira, beleza? Mas antes de estar começando aqui o vídeo com vocês, eu peço três coisinhas, né? Então já se inscreve no canal, dá o like e ativa o sininho, né? Para que a gente possa estar postando outros vídeos e vocês possam estar recebendo as notificações, então possa não estar perdendo nenhum conteúdo aqui do nosso canal, o Investidor Ocupado, beleza? Bem, pessoal, então primeiramente, o que é uma ação? Uma ação, pessoal, é uma pequena fração de um capital de uma empresa, tá? E essas ações vocês conseguem aqui no Brasil, tá vinculada à Bolsa de Valores, né? A nossa B3, então a partir da nossa bolsa você consegue estar adquirindo e você consegue estar realmente fazendo parte de uma companhia, tá? A ação, elas são divididas em alguns blocos, né? Como vocês já possam tá vendo em algum exemplo, nossas ações elas são 4 letrinhas, né? Vou dar um exemplo aqui da Vale, né? Então elas são 4 letrinhas, VALE, né? E no final você consegue ter alguns números, tá? Número 3 significa que essa ação é uma ação ordinária. Número 4 significa que essa ação é uma ação preferencial. E o número 11, que são os números mais corriqueiros que nós costumamos ver, é uma unity. Ah, Vanucci, o que é que significa isso? Tá, vamos lá. A ação terminada em 3, pessoal, no caso a Vale 3, ela é uma ação ordinária, tá? E essa ação ordinária, ela te dá, como é que eu posso falar? Ela te dá direitos, né? Já que você realmente é um sócio agora da empresa, ela te dá direito a participar de votações internas, né? Dentro da empresa. A ação Vale 4, ela te dá, como o nome já está dizendo, né, uma ação preferencial, ela te dá preferências na distribuição dos dividendos, nas distribuições dos lucros que essa empresa vai ter, né? Ah, Vanucci, então quer dizer que eu comprei a Vale 3, eu vou deixar de estar recebendo algo? Não, você não vai deixar, mas a preferência realmente é de quem está alocado dentro da Vale 4. E a Vale 11, por exemplo, né, ou a ação que realmente tenha o número 11 no final, não necessariamente a Vale tem, são as unities, né, que realmente é o conjunto, é a união tanto da ordinária quanto da preferencial. Como é que eu vou escolher uma ação para minha carteira? Primeiramente, pessoal, vocês já sabendo agora o que significa uma ação e quais os principais tipos das ações que nós temos aqui no Brasil, você precisa estar escolhendo realmente aquela ação, aquela empresa, né? Sempre vou falar empresa, tá, pessoal? Relacionada quando eu me relacionar com a ação. Então você precisa estar escolhendo a empresa que você realmente se identifique, que você realmente tem estudado, que você conhece e confia e acredita no futuro daquela empresa. Apesar que a ação é sempre aquele investimento que você tem que pensar sempre no longo prazo, né? Como eu falei no primeiro vídeo, pessoal, é longo prazo, não curto prazo, mas sim longo prazo, tá? E primeiramente, para você escolher uma ação, pessoal, você realmente tem que entender bastante, tá? Tem que entender bastante para não fazer como eu. Eu, por exemplo, aqui, eu vou citar alguns exemplos para vocês. CVC, Cogna e Magalu. Lá em 2020, quando eu comecei realmente os investimentos, né? Comecei dentro aqui, ter uma carteira dentro da minha corretora, eu comecei a investir nessas empresas mais pelo, como é que eu posso falar? Mais pelo bafafá de tá todo mundo falando dessas empresas, né? Por exemplo, foi naquele tempo de pandemia, então o CVC com viagens caiu bastante, né? Não tinha mais viagem ocorrendo dentro do Brasil, no mundo não tinha. Cogna, que é na parte de educação, as escolas pararam, toda a parte de educação realmente parou naquele início de pandemia, então realmente caiu bastante. E a Magalu foi o contrário, né? A Magalu, quando eu realmente peguei a Magalu, ela já tinha dado boom de estouro, realmente, ela tinha subido bastante. E eu pensei, não, vai continuar subindo e tal, tudo mais. Então, sem estudar nada, pessoal, tanto na CVC, na Cogna, quanto na Magalu, sem estudar nada, eu apenas confiei e apenas comprei essas 3 ações. E o resultado foi o quê? Você não espera outro resultado, né? Ó, caiu tudo, perdi muito dinheiro com essas 3 ações. Então, tô aqui com vocês justamente para fazer com que vocês não
passem pelo que eu passei, né? Para que vocês realmente não percam dinheiro e consigam estar comprando aquelas ações que são boas, aquelas ações que realmente trazem resultados. E pensando nas ações que trazem resultados, Vanucci, qual seria então essas ações? Primeiramente, a gente tem que pensar onde é que essas ações estão alocadas. Qual o mercado que realmente as ações estão alocadas? Nós costumamos falar que no meio dos investimentos, alguns mercados perenes. O que é que significa esses mercados perenes? São mercados que sempre vão existir. Então, realmente, você pode ter uma possibilidade da ação realmente acabar, falir ou algo do tipo, né? Por exemplo, o caso das Americanas agora recente. Beleza, varejo, então o varejo sempre vai existir, porém, sempre tem aquela volatilidade, né? O varejo sempre é muito volátil. Mas o que seriam esses mercados perenes, mano? Vou te dar um exemplo, tá, pessoal? Vou dar alguns exemplos, na verdade. Saneamento é um mercado perene, os bancos são mercados perenes, a parte de seguros, né? As seguradoras são mercados perenes, telecom, Vivo, Oi, são mercados perenes, ou seja, sempre vão estar existindo. Então, você conseguindo estar alocando seus investimentos dentro de empresas que estejam dentro desses mercados, já é um baita começo para vocês, pessoal. Já é um baita começo. Realmente são mercados que dão uma maior segurança para a gente. Não são mercados tipo, vou citar exemplo para vocês de mercados que realmente não são tão perenes. É a parte de petróleo, a parte de siderurgias, né? Por exemplo, o preço do petróleo subiu, o barril está custando X dólares, o barril desceu, está custando X dólares. A parte de mineração, nós tivemos agora alguma coisa ambiental que aconteceu na siderurgia X e realmente impactou. Então são sempre algo que sempre está tendo aquelas surpresinhas. Então esse tipo de mercado é aquele mercado que você pode ter, mas aí você procura pequenas frações do seu investimento para que realmente você não fique tão expostos a eles. Então realmente depois que você já sabe o que é uma ação, depois que você já entende um pouquinho de como são os mercados que essas ações podem estar alocadas, depois que você identifica a ação, depois que você identifica a empresa, você precisa agora estar estudando. Vanucci, mas como é que realmente eu começo a estudar essas ações? Vou dar um exemplo, tá? Eu pego o mercado de saneamento. Agora eu quero investir numa empresa de saneamento. Então, nós temos indicadores, tá? Nós temos indicadores fundamentalistas para as ações, onde você consegue estar pegando o conjunto de vários indicadores e consegue estar analisando e comparando uma ação A com uma ação B, tá? Esses indicadores, pessoal, nós temos alguns lados, tá? Onde eles puxam. Nós temos indicadores para endividamento, para nós sabermos se nossas ações que nós estamos pretendendo investir tão endividadas ou tão longe de estar endividadas. Nós temos indicadores aqui de eficiência, né? Então diz realmente se nossa empresa tá bacana, tá legal, realmente tá sendo eficiente naquele momento onde ela se encontra. Nós temos indicadores de rentabilidade, indicadores de crescimento e indicadores de valuation, ou seja, indicadores de preço. Para trazer para vocês os indicadores que nós vamos estar comentando aqui no vídeo, nós temos o indicador de endividamento, nós temos a dívida líquida sobre o EBITDA. O indicador de eficiência, nós temos aqui a margem líquida. O indicador de rentabilidade, nós temos aqui o ROI. O indicador de crescimento, nós temos aqui o GERC. E o indicador do valuation de preço, nós temos o famoso PL e o P sobre VP, tá? Esses dois últimos e o ROI, acredito que sejam os que vocês mais escutam, que vocês mais já conseguem estar vendo aqui dentro de outros vídeos e outros canais, ou até mesmo de algumas leituras, né? Mas todos eles aqui, pessoal, não são realmente a ferro e fogo, tá? Vocês não pensem que são só esses indicadores. Nós temos muito mais indicadores espalhados por cada lado desse aqui, endividamento, de crescimento, de valuation. Nós temos vários indicadores. Então, esse aqui foram os que eu mais uso, né? Esses aqui são, na verdade, os que eu mais uso quando eu estou comprando uma ação, e eu espero que através deles vocês também possam estar estudando eles e também se aprofundando em mais alguns outros, beleza? Então, só reforçando com vocês, vou trazer alguns exemplos aqui, tá? De algumas ações, de comparações de como é que nós possamos estar utilizando e entendendo um pouquinho mais a respeito de cada indicador. Esse vídeo não é indicação, tá, pessoal? Então, aqui é basicamente uma análise para estar fazendo junto com vocês, mas não é indicação de investimento, beleza? Sempre estudem e analisem, nunca peguem realmente exemplos e pensem, isso aqui tá bacana e tal, o Vanucci já estudou, então vou aqui, vou pegar isso aqui, vou fazer e... Não faça isso, pessoal, cuida do teu dinheiro.
Bem, pessoal, o site que eu costumo analisar é os indicadores fundamentalistas das ações que eu desejo estudar, que eu desejo realmente estar colocando na minha carteira, é o Status Invest, tá? Então, olha aqui na tela, nós temos aqui o site do Status Invest, né? Como está aqui em cima mostrando para vocês. Nós temos aqui, por exemplo, os indicadores da TRPLA, Transmissão Paulista, preferenciais, como te falei lá no início, ó, 4 letrinhas e o número 4. Beleza? Então aqui, pessoal, você consegue ver vários exemplos de indicadores, ó, indicadores de preço. Tem Dividend Yield, temos o PL, temos o P sobre EBITDA, temos aqui, ó, o P sobre o VP, temos aqui vários indicadores realmente envolvendo a parte de precificação, tá? Nós temos aqui, por exemplo, ó, dívida líquida sobre o PL, temos dívida líquida sobre o EBITDA, que envolve os indicadores de endividamento que eu comentei com vocês. Temos aqui, ó, indicadores de eficiência, eu peguei a margem líquida para citar para vocês, mas temos aqui, ó, a margem bruta, nós temos aqui a margem do EBITDA, então temos outros indicadores. Rentabilidades, nós temos aqui o ROI, que eu vou estar falando no vídeo para vocês, mas também temos o ROIC, nós também temos o ROA, tá? E o de crescimento, né, que é o GERG, receita de 5 anos, e o GERG de lucros de 5 anos, beleza? Então, eu vou vir aqui um pouquinho, pessoal, com vocês aqui para o nosso exemplo, tá? Nosso exemplo aqui que eu trouxe para vocês, eu peguei empresas da parte de energia elétrica, tá? Do mercado de energia elétrica, um dos mercados que também é perene, beleza? Dentro dessas empresas eu peguei a Alupar, a Taesa e a Transmissão Paulista, Taesa, né? Taesa. E aqui para vocês, pessoal, da seguinte maneira, nós temos aqui os indicadores, tá? Dívida líquida sobre EBITDA, temos aqui a margem líquida, temos aqui o ROI, o GERG, nós temos o PL e o P sobre o VP, beleza? Aqui, pessoal, o que eu fiz aqui uma análise? Quando você realmente filtra o mercado que você quer entrar, quando você filtra as ações que existem nesse mercado, você tem que pegar todos os indicadores e utilizar para realmente fazer a comparação. Vanucci, eu posso pegar a Alupar e comparar com o Banco Itaú? Vanucci, eu posso pegar a Alupar, Banco Itaú e a Sanepar? Posso pegar essas 3 empresas? Pessoal, os indicadores realmente eles são os mesmos, né, para as empresas, vão mudar de acordo com a empresa, porém, cada empresa e cada comparação você deve se fazer de acordo com o mercado, né? Então você não deve pegar um banco com uma empresa de saneamento, você não deve pegar uma empresa de energia elétrica com uma empresa de petróleo, então tem que ser mercado com mercado, tá? Comparar laranja com laranja, não laranja com maçã. Então, olhando aqui um pouquinho nosso exemplo, né? Nós temos aqui dívida líquida do EBITDA sobre EBITDA. Nós temos aqui 3,72 da Alupar, 5,41 da Taesa, 2,26 aqui da Transmissão Paulista, margem líquida 23, 44, 41, né? Então temos aqui todas as ordens de todos os indicadores que eu escolhi aqui para estar falando nesse vídeo. Vamos lá falar de cada indicador. Pessoal, dívida líquida sobre EBITDA. Aqui é o indicador de endividamento, beleza? Então, quanto maior esse indicador, pior é ele para a sua ação que você deseja escolher. Porque o que aqui significa? Significa que se esse número aqui é o maior possível, ele está nos dizendo que o numerador da fórmula, que no caso é uma fração, o numerador, que no caso é a dívida líquida, está muito maior do que o EBITDA. Ou seja, quanto maior a dívida, maior vai ser realmente esse valor. Que no caso aqui dos nossos 3 exemplos, a Taesa, ela tem realmente a maior dívida líquida sobre o EBITDA. Se fosse comprar uma dessas 3 ações em relação apenas a esse indicador, a Taesa seria a ação que a gente teria que descartar. E, por exemplo, a Transmissão Paulista seria a ação que a gente deveria considerar para estar alocando nosso investimento. Olhando um pouquinho para a margem líquida, que no caso aqui é para a gente ver um pouco de como é que está essa parte financeira da empresa, nós temos aqui que a margem líquida é aquela margem, pessoal, que depois que eu pago tudo, depois que eu pago todas as minhas despesas, sobrou esse valor. Então, essa aqui é a minha margem líquida. Então, quanto maior minha margem líquida, melhor. Significa que eu realmente estou com mais rentabilidade dentro da minha empresa. Então, nesse caso aqui específico, a Taesa, que tinha o maior endividamento, ela é a empresa que realmente tem mais lucro, como vocês podem estar vendo aqui, ó, 44,57. Então, Vanucci, então naquela eu não compro Taesa, agora eu compro Taesa.
Entende? Então, só por 2 indicadores, olha só a confusão que fica, tá 50-50. Então, realmente você precisa desmiuçar mais, você precisa realmente segregar mais os indicadores de cada ação, que é para você poder ter mais consciência e ter mais razão para estar pegando aquela determinada ação. Quando a gente olha um pouquinho para o ROI é aquele retorno que você vai ter sobre o seu ativo, né? Aquele retorno que você vai ter. Então, o que significa, pessoal? Significa que no ROI, quanto maior o ROI a empresa tiver, mais significa que realmente você vai ter mais retorno, você vai conseguir mais retorno sobre aquele capital que você investiu em aquela determinada empresa. Então, no caso aqui, ó, a Taesa, ela também está com maior ROI, né? De 17,20, ou seja, se fosse agora comparar os 3 primeiros indicadores que nós comentamos aqui, a Taesa já é a empresa que realmente você deve pensar com carinho para estar comprando. Ela só tem um maior endividamento, mas ela tem uma melhor margem líquida e ela tem um maior ROI, né? Então, indo um pouquinho agora para o Gerg, né, que é a parte de crescimento, mas se você está aqui comigo até agora e ainda não se inscreveu no canal, ainda não deu like aqui no vídeo e ainda não ativou o sininho, te peço aqui, pessoal, essa força, essa moral para a gente poder estar crescendo cada vez mais aqui no nosso canal e a gente poder estar distribuindo mais e mais vídeos aqui para vocês. E, inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo com indicadores fundamentalistas de alguma ação específica. Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Sanepar. Pode dizer aqui nos comentários que eu vou estar, a empresa que foi mais citada, eu vou estar fazendo um vídeo aqui somente dela, com os indicadores dela. E dando a minha opinião, se realmente é o momento de compra ou não. Beleza? Deixa aqui nos comentários. E voltando agora aqui para o nosso Gerg, né, que no caso é nosso indicador de crescimento, nós temos aqui que quanto maior esse indicador, mais significa que a empresa realmente tende a estar crescendo aqui nesses próximos 5 anos, beleza? Então, quando nós olhamos aqui, ó, nós temos, pessoal, aqui é para estar vermelho, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Tá vermelho aqui, foi. Então aqui, pessoal, nós temos aqui que a Alupar tá com 20,04, né? Então é realmente a empresa que tá com mais, tá com o maior indicador aqui do Gerg, que é o indicador de crescimento. Então aqui, ó, você pode ver, ó, aqui, ó, foi o primeiro verdinho aqui, foi o primeiro positivo aqui da Alupar. A Taesa tá com 2 e a Transmissão Paulista tá apenas com 1, tá? E agora nós entramos nos 2 indicadores aqui, que é em relação a preço, né? A precificação dessa ação. Nós temos aqui o PL, que é o preço sobre lucro, né? Ou seja, o que significa isso aqui? Quanto maior o PL, mais cara, entre aspas, tá a ação. Quanto menor o PL, mais plausível para a gente investir tá sendo a ação. Então, quando nós olhamos aqui, ó, a parte de energia, pessoal, parte do mercado de energia, as ações de energia, elas realmente costumam ter um PL alto, tá? Elas costumam ter um PL alto. Então, aqui nós temos aqui, ó, a Transmissão Paulista com 7,39, né? Quase aí metade da Alupar, né? Tá com 12, então realmente tá bem bacana a questão da precificação aqui da Alupar. E nós temos o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, é o preço que o ativo tem em relação a todo o valor que aquela empresa tem de patrimônio, tá? Que no caso aqui usa-se o mesmo raciocínio do PL. Quanto menor o valor do P sobre VP, mais plausível tá de compra da gente poder realmente estar alocando o nosso dinheiro na empresa. Que aqui no caso aqui temos a Transmissão Paulista aqui também dominando com 0,97 esse indicador, tá? A Taesa aí, por exemplo, com 1,86. Vanucci, e agora? O que nós fazemos? Nós temos aqui esses 6 indicadores, temos 3 ações, e aí, qual é que realmente a gente pode estar comprando? Lembrando novamente que não é recomendação de compra, mas aqui, pessoal, ó, a Transmissão Paulista, ela tá com 3 indicadores mais em conta, né? Considerando aqui a Taesa e considerando a Alupar. Vamos aqui um pouquinho para baixo. Quando eu pego o crescimento desse último ano, né, no caso de janeiro até agora, eu estou gravando o vídeo aqui no dia 15 de abril, tá? Então, considerando aqui até o dia 15 de abril, nós temos aqui a Alupar com menos 2,20, temos a Taesa com menos 6,27, a sua variação, e temos a Transmissão Paulista com 1,68 de valorização. Ou seja, pessoal, olha só a importância dos indicadores, olha só a importância de realmente você não pegar apenas um indicador ou 2 indicadores para você poder fazer toda a sua análise, né? Nós aqui pegamos 6 indicadores, você pode pegar 8, 9, 10, pode, fica à vontade. Mas o importante é sempre você fazer
diversificação dos seus indicadores, né? Não só pegar indicadores de preço, de endividamento, não, fazer realmente toda a variação. Você na sua carteira, você não pode ter uma ação só de petróleo, você não pode ter uma ações só de saneamento, você tem que diversificar a sua carteira, né? Porque uma dor de barriga que tiver dentro do mercado de petróleo, a ação de saneamento, a ação de banco realmente vão estar segurando a sua carteira. Então, quanto mais pulverizada tiver a sua carteira, melhor. A mesma coisa aqui nas análises dos indicadores, tá? Não é à toa que a Transmissão Paulista, ó, vocês estão vendo aqui, valorização de 1,68% dentro desse ano. Os indicadores que nós pegamos aqui para citar como exemplo, realmente nos trazem isso, né? Ela só realmente ficou ruim comparada às outras três apenas no indicador de crescimento, né? Que ela ficou com 15,07. E não é um indicador nem tão distante comparado com o que realmente está em primeiro, que é da Alupar, com 20,04. Então, nesse caso aqui específico, pessoal, nós temos que realmente a Transmissão Paulista, hoje, nesse momento aqui, nesse 15 de abril, está sendo uma empresa dentro da parte de energia comparado com a Alupar e comparado com a Taesa, realmente uma empresa que está mais cabível da gente poder estar pegando o nosso dinheiro, tirando do bolso e tá alocando dentro das ações da Transmissão Paulista, beleza? Então, esse aqui foi o segundo vídeo aqui do canal, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu, se você não deu like, se você não ativou o sininho aqui, espero que faça esses 3 passinhos. Peço por favor aí pra gente poder estar crescendo aqui no canal e também tá cada vez mais pulverizando vocês de mais vídeos e assim tá ensinando mais gente a estar dentro do mercado de investimento, né? A gente sabe que a educação financeira aqui no Brasil não é algo que a gente vem de berço, né, das escolas, então a gente precisa realmente estar cada vez mais espalhando esse tipo de conteúdo para que mais pessoas consigam estar conquistando aí a tão sonhada liberdade financeira, não é mesmo? Então, obrigado pela força, pessoal, tamo junto e até o nosso próximo vídeo aqui do canal Investidor Ocupado. Então, se você trabalha demais, se você tem pouco tempo para investimento, vem comigo que a gente vai estar te ensinando aqui os melhores caminhos para você estar investindo. Tchau, tchau.